Jogadores que viraram ídolos entre clubes gigantes lá do canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Você jogar num clube gigante e conseguir ter um bom desempenho é difícil. Tem jogador que não tanca, mas alguns outros não só conseguem jogar bem, como viram lenda. Depois vão pra outro clube gigante, no Liverpool jogou muito bom. De novo. Aí vão pra outro clube grande e viram lenda mais uma vez. O vídeo de hoje vai ser contando 3 casos de jogadoraços que simplesmente se tornaram aí ídolos em não 1, não 2, mas 3 gigantes europeus. A gente já abre a lista falando de um dos caras mais hypados do momento no futebol interplanetário, que é o Xabi Alonso. A mente por trás do incrível Bayern Leverkusen 23-24, o Xabi Alonso começou jogando na Real Sociedad, mas em 2004 foi o Liverpool contratado por cerca de 16 milhões de euros a pedido do treinador que assumia a equipe naquele momento, o Rafa Benítez. E logo de cara deu pra ver por que o Alonso, com toda a sua classe e elegância, né, parecia que ia ser perfeito pra aquele meio campo dos Reds. Olha contra o Pelo ali, né? Na temporada dele, participou de 24 partidas na Premier League, jogando numa faixa de campo mais recuada ali, né, entregando grandes momentos de pura magia em campo, como por exemplo quando ele deu esses 2 passes pra gol completamente absurdos numa vitória sobre o Sunderland. Esse que ele faz meio de costas ali é um negócio que não tem explicação, né? Ou quando numa partida em que o Liverpool perdia pro Fulham por 2-0, ele entra no intervalo, constrói a jogada do gol de empate, guarda essa pintura e ajudou os Reds que estavam com a sair de campo com uma vitória. Mas quando a gente fala do genial Xabi Alonso, né, não é só porque ele fazia gols, mas também pelo lado defensivo, e não é só por causa dessas atuações da Premier League, mas sim porque ele chegou a aparecer muito bem em jogo gigantesco. Era 25 de maio de 2005, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, que recebia pela primeira vez uma final de UEFA Champions League, de um lado, os ex-campeões do Milan, amplo favoritos, buscando ali o 7º título, e do outro, o azarão mais competente Liverpool de Benítez, que procurava o pentacampeonato continental. Os rossoneri, confirmando ali o que se esperava, abriram 3-0 logo no primeiro tempo. Só que, como diria a música dos torcedores dos Reds, né, o Liverpool de Alonso e Gerrard não caminhava sozinho, e na volta do intervalo o próprio Steve G diminuiu. 2 minutos depois o Smisser fez o segundo, e logo antes dos 15 do segundo tempo o Xabi Alonso aproveitou um rebote do Dida e garantiu os Reds na disputa de pênaltis. Essa disputa acabou com o Liverpool campeão do que ficou conhecido como Milagre de Istambul. E logo ali, muito novinho, o Xabi Alonso já ficava eternizado na história dos campeão da Champions, né? E ele ainda desfilou mais 4 anos com a camisa vermelha, né? Antes de ir pro Real Madrid em agosto de 2009 pra ser um dos, talvez, novos Galácticos. O fato é que aquela janela de transferências foi a mesma que trouxe Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema pro Santiago Bernabéu. E o Xabi Alonso meio que chegou chegando, né? Jogou em 34 das 38 partidas da La Liga na temporada 2009-10, sendo o jogador que protegia a defesa e dava equilíbrio pro meio campo de um Real Madrid que terminou com incríveis 96 pontos na Liga, só atrás do Barcelona, que fez 99, né? Quando chegou na temporada 11-12, o Xabi Alonso e o Real Madrid de Mourinho fizeram uma temporada até então sem precedentes em La Liga, vencendo o título com inacreditáveis 100 pontos e apenas 2 derrotas na competição. Essa mania do Xabi Alonso de não perder já vem de muito tempo atrás, né? Na temporada 2013-14, o Real Madrid já contava com Carlo Ancelotti, e o Xabi Alonso ajudou o Real a ir avançando na Champions até bater naquela primeira final contra o Atlético de Madrid. Só que ele estava suspenso e não jogou, tá? Por causa de uma entrada mais forte que tinha dado no Schweinsteiger nas semifinais. Então ele não entrou em campo na final, ou pelo menos não entrou como jogador, porque ele tava ali na arquibancada vendo o jogo e ficou completamente maluco e entrou em campo para comemorar num momento muito histórico. De las cámaras autónomas de televisión española que estamos aquí para contarles este acontecimiento. Xabi Alonso ha saltado. E obviamente a presença do camisa 14 naquela meiuca foi fundamental pro Real, dando equilíbrio e arquitetando as jogadas desde lá de trás, rendendo a ele a menção em algumas listas daquelas de times da temporada, né, enquanto ele tava no Real Madrid, e consolidando seu status aí de lenda, né, pelo segundo gigante europeu na sua carreira. E logo após a conquista de La Décima, o Xabi Alonso preferiu terminar sua jornada em outro lugar, e assinou com o Bayern de Munique. Lá ele continuaria tendo eu não sabia que ele tinha ido pro Bayern não, pra falar a verdade. Só que com uma qualidade absolutamente invejável de construir o jogo lá de trás, principalmente por aqueles passes longos pelos quais ele era conhecido. Tinha muita visão, né? E além disso, também guardava de vez em quando de falta e mandava uns petardos de fora da área. Como já tinha acontecido em Liverpool e Real Madrid, não demorou muito pra ele se firmar como uma das peças fundamentais da equipe, né? E um recorde que explica muito por que ele foi importante pra esse Bayern e o quão influente ele era geralmente nas equipes em que atuava, né? É que menos de um mês após sua chegada no Bayern de Munique, numa vitória contra o Colônia, ele tocou na bola nada menos do que 204 vezes.
Pois é, esse número aí fez ele se tornar o jogador com mais toques na bola em uma partida de Bundesliga na história. Tá Sabe doido. aquele lance do Rodri hoje em dia no Manchester City, que não só é um volante que vai bem defensivamente, mas ajuda na construção, chega perto do ataque, e é meio que um cara sempre presente nos jogos, né? Um jogador altamente confiável para a equipe. O Xabi Alonso da sua época era mais ou menos por aí também. Inclusive, quando ele bateu esse recorde aí dos 204 toques, né? O Thomas Müller comentou: mais de 200 toques na bola? Eu precisaria de uma temporada inteira pra conseguir isso. Em seus anos na Alemanha, o Xabi Alonso venceu as 3 Bundesligas que disputou e conseguiu ajudar o Bayern a chegar em 2 semifinais de Champions. E bem verdade que ele não ganhou a orelhuda pelos bávaros, porém quando ele se despediu dos gramados, foi pelo Bayern de Munique e ele saiu ali com honrarias de lenda, tá? A sua última partida oficial foi a mesma do Philipp Lahm, né? E ambos saíram de campo ali sendo completamente ovacionados pela torcida. Mas dá pra considerar essa passagem do Xabi Alonso pelo Bayern de Munique como lendária, assim como uma lenda que ele se tornou, né? Bom, em 2018 ele voltou a vestir as cores do clube de Munique numa partida justamente das lendas do Bayern contra as lendas do Liverpool, que aconteceu lá em Anfield. Olha o Diarra com o buchinho. Cobrou falta e até trocou de time no intervalo, então ele jogou como lenda das duas equipes, né? Pô, imagina você jogar em Real Madrid, Liverpool e Bayern de Munique, né? Basicamente 3 dos maiores times da história ali, e conseguir ir bem e ser respeitado com o status de ídolo nos 3. É doideira. Bom, e como vocês estão percebendo nesse vídeo aqui, os critérios pro cara entrar é que ele tem que ser lenda no clube, ou pelo menos assim um ídolo bastante respeitado. O clube precisa ser europeu, claro, né, e tem que ser um gigante. Então nada de time grande ou médio, assim gigante mesmo, reconhecido por todos, inegável, tá? E o próximo da lista aqui é óbvio que se encaixa nesses critérios também, estamos falando de Clarence Seedorf. Diferente do Xabi Alonso, que começou a carreira na Real Sociedad, né, que não é um clube tão grande assim, o holandês Seedorf já deu o pontapé inicial defendendo um gigante. Ajax. Em 92, depois de concluir as categorias de base no Ajax, ele foi promovido ao time principal e não demorou para se firmar como um dos grandes nomes de Amsterdã, chegando a ser ele o cara que tinha por muitos anos os recordes de jogador mais jovem a estrear e de fazer gol pelo Ajax no holandesão. Naquela época, ele acabou encontrando espaço no meio-campo da equipe dirigida por Louis van Gaal. Era um jogador com uma qualidade técnica absolutamente refinada, ele era muito preciso nos passes longos e sempre tirava alguns coelhos da cartola ali. Só que o que talvez poucos saibam é que desde muito novinho o Seedorf sempre teve a cabeça muito boa e os pés no chão, né? Olha só o que ele disse quando tava no Ajax ainda, tá? Mesmo jogando no time principal do Ajax, é importante lembrar a si próprio que você ainda não chegou lá, sabe? Nem o Gullit chegou lá. Pra falar a verdade, não sei se é possível um jogador conseguir isso, porque ninguém joga um futebol perfeito. O Seedorf, que na Champions de 94 e 95 deixou seu cartão de visitas pro continente europeu inteiro, quando teve uma boa atuação nas semis contra o Bayern de Munique, e na grande final diante do Milan viu o gol solitário do Kluivert marcar a conquista dos holandeses. E o jovenzinho Clarence pôde celebrar ali o primeiro de muitos títulos de Champions que ele viria a ganhar em sua carreira. Não por um, não por 2, mas por 3 clubes enormes. Isso porque em 96, já com outro patamar, o jogador já mais consolidado ali, né? Ele chegou no elenco do Real Madrid e logo reivindicou. Essa eu não sabia não, que ele tinha jogado no Real Madrid não. Na primeira conquista da Liga, justamente nessa primeira temporada. E o segundo título de Champions dele bateu a porta na temporada seguinte, quando o Real eliminou o Bayer Leverkusen com passes pra gol do Seedorf. E depois bateu a Juventus de Zinedine Zidane na final. Ali ele ganhava a sua segunda orelhuda, mas as coisas ficariam ainda mais impressionantes, né? Porque de novo ele venceu agora na temporada 99-2000. Mas venceu mais ou menos, tá? Porque ele sai do Real Madrid na metade da campanha. Então ele não tava lá no mata-mata, não jogou a final, não levantou a taça. Porém, ele jogou a competição. E se você jogou, e no caso ele atuou em 6 partidas, ele obviamente é considerado campeão exatamente. também. E aí tendo experimentado ali a glória continental por 2 das camisas mais pesadas do planeta, né? E tendo deixado seus golzinhos memoráveis na Espanha, como esse aí contra o Betis, ou esse aí contra o Atlético de Madrid, aí tava na hora do Seedorf levar o seu talento pra outro país e buscar o status de lenda máxima. Naquela que na época ainda era considerada a melhor liga da Europa, a Série A italiana. E logicamente o Seedorf fez isso pela Inter de Milão. Não, pera. É verdade que do Real Madrid ele se transferiu pra Inter, né? E só depois em 2002 que ele foi da Inter pro Milan. E como a gente tá falando de idolatria aqui, vamos direto pra essa passagem, porque foi pelo lado vermelho de Milão que ele se destacou, obviamente. Chegando pra ocupar a meiuca do lado de caras absolutamente históricos também, como o Rassudo Gattuso e o sempre elegante Andrea Pirlo. Ainda tem o Maldini, né? Na equipe titular do Carlo Ancelotti poderia não ser das mais simples, mas de novo ele mostrou por que era diferente.
Ele se tornou uma das referências técnicas do time e passeou em campo na disputa da Série A. E logo depois, no seu primeiro ano com as camisas do Diavolo, ajudou o Milan a alcançar a glória máxima na UEFA Champions League, com direito a essa assistência no jogo de volta da semifinal. Nossa, que visão. Simplesmente um derby della Madonnina contra o seu ex-clube. Terminando a campanha como campeão, a sua quarta Champions, tá? A terceira conquistada de forma completa, né? Por 3 clubes diferentes. Isso aí é um feito até hoje sem precedentes na maior competição do futebol europeu. Nenhum jogador conseguiu, só o Seedorf. Isso aí era só o começo, né? Porque ele passaria praticamente mais uma década lá no Milan, se tornando no caminho o jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa dos rossoneri. E ainda chegou mais outras 2 finais de Champions, né? Aquela do Milagre de Istambul, perdida pro Liverpool do Xabi Alonso, e a revanche 2 anos depois, no que foi então a sua 5ª taça da Liga dos Campeões. Né? Um negócio absurdo. Vale frisar que feito um bom vinho e feito o seu colega Andrea Pirlo, né? O Seedorf só fez evoluir ali com o passar do tempo, chegando a ser eleito o melhor meio-campista da UEFA por essa última conquista de Champions em 2007. Em 2006 teve mais um jogo desses comemorativos, né? E o Ajax visitou o Santiago Bernabéu para enfrentar os madridistas. E num pique meio Xabi Alonso, o Seedorf também vestiu as 2 camisas, tá? Durante o primeiro tempo como uma lenda ali do clube que o revelou, e no segundo como uma lenda do Real Madrid. Depois ele vira lenda ainda em mais um clube gigante. Muita doideira, né? Um cara absolutamente histórico. Agora, vocês já perceberam que tem um detalhezinho no nome do Seedorf? A primeira parte do nome dele, Si, significa ver em inglês. E sabe o que isso quer dizer? Que você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like. Então, agora é a hora, beleza? Essa aí foi boa, gostei de trocar de like, não? Pô, valeu. Excelente, cara. O último cara que a gente vai falar hoje não só virou ídolo aí de 3 gigantes, como depois no final da carreira ainda alcançou um patamar bem interessante em mais um clube relevante, tá? Estamos falando do Luizito Soares. A explosão de ele pistoleiro na Europa se deu com a camisa do Ajax, onde ele ficou de 2007 a 2011, levando um título do holandesão e sendo artilheiro da liga na temporada 2009-2010. Ele foi artilheiro da Eredivisie uma vez só, né? Mas era o que bastava, já que os seus 36 gols marcados naquela campanha são até hoje o maior número de gols feitos dos últimos 38 anos. Caraca, desde que ele fez, quase 40 anos, ninguém tá conseguiu doido. alcançar, tá? Na temporada 2010-2011, ele conseguiu um patamar muito interessante pelo Ajax, porque ele entrou para um seleto grupo de atletas ali no calibre do Bergkamp, do Van Basten, do Cruyff. Nossa, são jogadores que marcaram 100 ou mais gols pelo clube de Amsterdã, incluindo alguns tentos icônicos como esses que estão passando aí pra vocês, né? No meio da temporada, entretanto, o Luizito meteu o vampiro, né? Deu uma mordiscada ali no zagueiro Otman Bacal do PSV e acabou sendo punido com 7 jogos de suspensão. Enquanto a suspensão rolava, o Ajax negociava sua venda para um Liverpool pós-Xabi Alonso. E embora tenha sido uma despedida pouco convencional, né, pra ele, era inegável que o camisa 9 uruguaio deixou sua marca ali num gigante foi capitão, né? E assim, em janeiro de 2011, o Luizito foi apresentado em Anfield e logo se tornou dono de uma posição no ataque do time. Já na temporada 2012-13, por exemplo, ele fez uma parceria braba com o Coutinho, né, e deixou nada menos do que 23 gols na Premier League, incluindo ali um hat-trick contra o Wigan e uma atuação de gala contra o Tottenham, quando ele fez gol, sofreu pênalti. E depois acabou a jornada sendo eleito o jogador da temporada do Liverpool. Na temporada seguinte, 2013-14, ele novamente foi eleito o jogador da temporada dos Reds, mas também ao mesmo tempo papou vários títulos de jogador da temporada da Premier League e ainda foi chuteira de ouro com 31 gols marcados naquela edição. O futebol, ele é um pouco complexo. Quando a gente fala de virar uma lenda ou de idolatria, obviamente é uma questão muitas vezes subjetiva, né? E no caso do Soares, ele jogou um absurdo pelo Liverpool. Todo mundo que torce pelos Reds vai lembrar que ele só não fez chover. E em várias partidas, se não fosse ele, o Liverpool estaria arrombado, né? Porém, ele tava lá na equipe no momento de vacas magras pros Reds, quando o time como um todo era muito inferior ao que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, e portanto, mesmo ele deitando e rolando, acabou saindo de lá apenas, né, com uma Copa da Liga. Porém, no meu julgamento, assim, o nome dele tá eternizado, né? E é com certeza um dos melhores atletas que já passaram pelo Liverpool nesse século. Mas beleza, depois da Copa de 2014, ele rumou para o Barcelona. E seria ali que ele se concretizaria não só como ídolo de mais um gigante, como também ele guardaria o seu nome na história dos grandes centroavantes que esse esporte já viu. Quando chega na temporada 14-15, ele perde os primeiros meses da temporada devido a uma suspensão pela mordida que tinha dado no Chiellini na Copa de 2014. Mas ele estreia em 25 de outubro de 2014 diante do Real Madrid, no empate que deu derrota para os culés, mas naquele momento se formava um dos trios mais fascinantes que o futebol já viu, o inesquecível trio MSN.
Num jogo fluido e altruísta, os 3 integrantes do ataque do Barcelona pareciam se entender por música, né? Era uma tríade ali que combinava o poder de fogo do Luizito com o improviso do Neymar e a mágica do Messi, né? Os 3 se alternando no protagonismo enquanto carregavam o Barcelona pelas fases agudas da Champions. E a conquista da orelhuda veio naquela mesma temporada. Inclusive com o Luizito Soares fazendo 7 gols e dando 3 passes para gol na campanha. E para selar uma primeira temporada perfeita, o Barça garantiu também os títulos de La Liga e da Copa do Rei. Uma tríplice coroa que certamente teve a assinatura de Luizito Soares. Nessa época aí, o Luiz Henrique, técnico do Barça na época, chegou a declarar: nós pagamos o que pagamos pelo Soares por isso, dizendo ali que ele tinha capacidade de finalizar como poucos e de decidir grandes jogos, né? Mesmo que outros títulos de Champions não tenham chegado e que o trio MSN tenha se dissolvido pouco tempo depois, o Soares ainda faturou outra chuteira de ouro, além do prêmio Pichichi, né, entregue para o maior artilheiro de uma temporada de La Liga, com 40 gols na temporada 15-16. O cara fez isso numa época de Cristiano Ronaldo e Messi. É absolutamente insano. Pra você ter uma ideia, da temporada 2009-2010 até a temporada 2021, só um jogador que não se chama Messi ou Cristiano Ronaldo foi artilheiro de La Liga. E foi justamente o uruguaio. Tu pensa só, um ser humano normal conseguiu se dar melhor do que 2 divindades, cara. Nos últimos anos do Soares na Catalunha, ele foi mais um dos caras prejudicados ali pela péssima gestão financeira e esportiva do clube. E depois de declarar que não se sentiu devidamente valorizado e respeitado pra continuar, acabou assinando com o 4º clube pelo qual, de certa maneira, ele se tornou referência, né? Que foi o Atlético de Madrid. Você considera o Atlético gigante? Talvez não, um grande clube também com não. certeza, né? Mas é o time mais ou menos da Europa. Atlético, e na sua primeira temporada por lá, depois de ter meio que sido chutado do Barcelona, ele meteu 21 gols em La Liga e acabou sendo campeão do Campeonato Espanhol, um título que não vinha pro time do Simeone desde a temporada 13-14. Ele não ficou tanto tempo no Atlético, então talvez não seja considerado uma lenda, mas com certeza é bastante respeitado, e deu tempo de ele encerrar a sua passagem na Europa, mostrando que ainda tinha lenda pra queimar. E no momento da gravação desse vídeo, ele continuou jogando futebol, não se aposentou e certamente é um grande jogador aí. Para o Inter de Miami jogando lá com o Messi. Agora eu quero que você deixe nos comentários que outros nomes poderiam ter aparecido aqui, lembrando que o cara tem que ter se tornado herói, né, um ídolo mesmo, talvez uma lenda, em 3 ou mais gigantes, beleza? Não vem aí me falar de Tottenham Hotspur, porque é muito acima do gigante, né, é outro patamar. Deixa nos comentários, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa um like antes de sair, ajuda muito o canal. O cara é mó torcedor do Tottenham. Mas é isso aí, galera, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa teu like, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!